Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, e a gente tem aí o fim de semana para descansar, para fazer um monte de coisa, inclusive para estudar bolsa e as empresas, que é uma coisa que eu sempre faço. O programa de hoje é dedicado ao Stanley, que foi o primeiro a comentar, e ao Humerson, que foi o segundo. E como é fim de semana, sexta-feira, minha sugestão de filme é Operação Final na Netflix, onde agentes de Israel vão até a Argentina atrás de um criminoso de guerra, um nazista que mora lá, disfarçado, obviamente. Vamos lá, o dia na Bolsa foi bem volátil, mas no final terminou positivo em 0,40 e o Nasdaq menos meio e o Dow Jones mais 0,20. Só que não foi um dia fácil. Para quem acompanhou, no pré-market, ou seja, quando só tinha Bovespa Futuro e dólar futuro, o Bovespa chegou a cair 0,90% e foi ao longo do dia se recuperando. Logo de manhã, a gente teve a notícia dos 528 mil empregos gerados em julho nos Estados Unidos, enquanto os economistas pessimistas projetavam 250 mil empregos. Mercado americano, economia americana é feita para dar certo. E os juros estão muito baixos. Os Estados Unidos hoje têm juros de 2,5% por uma inflação na casa dos 8,5%. Só que a inflação americana é uma inflação de custo. 35%, 40% foi por causa do aumento do preço do combustível e dos produtos agrícolas que começaram a cair. Para vocês terem uma ideia do principal, o petróleo estava $120 o Brent em junho. 2 meses depois, o petróleo está a 94,70 dólares. E também milho, soja, trigo, tudo isso caiu numa proporção parecida, ou seja, em torno de 20%. Portanto, a gente tem um cenário muito melhor do que a gente tinha um mês atrás. Há um mês atrás, dia 14 de junho, a Bolsa chegou aos 96 mil pontos, com todo mundo desanimado. Eu falava para vocês que eu estava preocupado, mas a situação podia melhorar. Então, vamos lá. Por que que melhorou a situação da Bolsa? Por que que a nossa Bolsa foi dos 96 mil para agora os 105 mil, é isso? 106.472. Por que que teve essa melhora? Porque a gente teve mudanças importantes. Primeira coisa que ajudou o mercado americano e está ajudando o mercado brasileiro, os resultados das empresas, que é o que a gente compra em bolsa. A gente não compra em bolsa o pessimismo dos jornalistas que ficam escrevendo. Eu adoro os jornalistas e algumas pessoas falando que está ruim a política, que está tudo difícil. Pessoal, o que a gente compra não é política. Se alguém fosse comprar política na Bolsa, ia valer menos de R$ 1, se não fosse negativo. A gente compra empresas. E as empresas que estão em bolsa, tanto na Bolsa Americana, como na Bolsa Europeia e como na Bolsa Brasileira, são de empresas campeãs. A Renner, que eu vou falar mais na frente, divulgou um baita resultado hoje. E o Brasil também gerou 247 mil empregos no mês passado. Então, a economia está andando e a gente compra empresas. Por que que a gente compra empresas? Porque as empresas da Bolsa são as empresas que fazem a coisa certa e boa parte delas dá certo. Quem comprou Itaú, quem comprou Vale a R$ 14 em 2016 ou Petrobras a R$ 8 em 2016, quando a política estava horrível, que a Dilma não ia embora, hoje, 6 anos depois, está ganhando muito dinheiro. Então, a gente compra a Bolsa quando está
quando tem coisas difíceis, porque a gente acredita que vai melhorar. A gente vende bolsa quando todo mundo acha que está uma maravilha, e quando meu pai, que infelizmente já faleceu, fala, está na hora de comprar bolsa. Aí eu tinha certeza, historicamente, que estava na hora errada, porque na hora de vender, porque ele não acompanhava a bolsa, ele era arquiteto, tinha um programa de jazz na rádio, e quando chegava para ele, era que nem a anedota do sapateiro. Quando chega no sapateiro, é porque chegou na pessoa que nunca acompanha e já subiu demais. Então, voltando, o que acontece? Os Estados Unidos teve hoje uma subida de juros de 2,70 para 2,84, a bolsa caiu um pouco. 2,84 de juros é nada. Ninguém vende ações para ganhar 2,84 por ano durante 10 anos. As pessoas dos Estados Unidos ficam com as ações, porque as ações americanas, boa parte delas são sensacionais. E tem um monte de exemplo, como o Apple, como o Tesla, como o JP Morgan, como o Pfizer, como o Moderna, como o Microsoft. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Além disso, teve uma notícia muito importante hoje, uma notícia não, um ativo que foi muito bem na semana e no dia, que foi o dólar para 5,17. Quem disse que o dólar sobe quando vai ter eleição? Então, Flávio, por que o dólar está caindo? Porque a taxa de juros foi para 13,75. Isso é outro ponto importante. 13,75 é uma taxa de juros bem alta. O fundo multimercado ou a tesouraria que ficar comprado em dólar, o dólar não paga juros. Ele vai ter um custo contra ele em torno de 1,05 a 1,10 ao mês. Ele vai aguentar esse custo? Não vai, porque ele precisa dar o CDI. Cada dia que ele fica comprado em dólar, ele está perdendo remuneração do CDI. E o dólar foi para 5,17. E falando de CDI, que, na minha opinião, apesar do Banco Central ter deixado aberto a possibilidade de aumentar para 14 ou 14,25 na próxima reunião, eu não vejo necessidade. A inflação provavelmente vai começar a desacelerar agora no mês de agosto e setembro, e eu não aumentaria os juros. Vamos lá, as ações mais negociadas. A Vale subiu 0,90, 6774, realmente Vale abaixo de 70 é barato. Petrobras subiu de novo, 34,82. Há 2 semanas atrás estava 29,80. Eu falei para vocês comprarem por causa dos dividendos. E está dando super certo. Aliás, você só precisa ficar com as ações até dia 11 de agosto. Depois do dia 11, dia 18 de agosto, você já pode vender, porque você vai ter um dividendo garantido, se for o caso. Bradesco, que foi a escolha dos acidentes para falar, subiu 1,14, 18,49. Eu vou falar dos analistas e gestores que gostam de ver o lado pessimista da coisa, e ficou perturbando na análise de Bradesco, que foi um resultado muito bom. Itaú subiu 1,96, 2%, deve divulgar um resultado parecido com o Bradesco, vai falar que a linha de imprensa pode crescer no segundo semestre, mas tem que ter na carteira e está barato. Braskem subiu, tinha caído muito, Prio também, 3R também, BIF tinham batido e IRB. Hoje subiram ações que o pessoal tinha batido demais, e as maiores baixas foram ações, tirando Alpargatas, Americanas, Fleury, principalmente Americanas, Migros e Natura, tinha subido demais, o pessoal botou no bolso. Esse é um movimento histórico de começar a subir segunda, terça, quarta, quinta e venderem na sexta para passar o fim de semana mais tranquilo, principalmente com esse risco aí de China com Taiwan. Por que a Alpargatas caiu tanto? Porque ela teve um resultado na parte de exportação muito fraco. Teve quedas aí de 20%, 40%
no volume vendido. Isso daí é até estranho, porque a gente está no verão do hemisfério norte e eu não entendo por que eles venderam bem menos se as pessoas estavam morrendo de calor, tanto na Europa e nos Estados Unidos, e as pessoas iam andar do quê? De sapato fechado, de tênis da Nike? Não, iam andar de chinelo havaiano. Então, eu não entendo porque eles foram tão mal, mas é uma ação que ficou muito caro o ano passado, o pessoal andou vendendo muito, e o que acontece com alpargatas? Resultado fraco, o pessoal vendeu. E agora eu reforço a minha tese de Itaú preferência e não ter Itaúsa na carteira. Itaúsa é sócia da Alpargatas. A Alpargatas representa entre 6% e 8% do resultado total da Itaúsa. O resultado veio fraco. As ações caíram, o valor de mercado de Itaúsa tem que cair. Eu já fiz um vídeo para vocês, aliás, está na tela aqui, o mata-mata que eu fiz em fevereiro de Itaúsa e Itaú. Eu expliquei para vocês que não valia a pena continuar com Alpargatas. O Itaú tem 29% de participação e a Alpargatas contribuiu com 0,35% de dividendos. Eu expliquei que é mais arriscado ter Itaúsa e que Itaúsa não é mais Itaú. Itaúsa foi no passado 95% Itaú, fazia sentido as duas andarem juntas. Agora não é mais, caiu a participação de Itaú e, portanto, se você gosta de Itaú, quer ganhar dinheiro com Itaú, fique em Itaú, não em Itaú. E vamos para a escolha dos assinantes, foi Bradesco, Renner ficou em segundo lugar, então eu vou dar de presente Renner também. Vamos lá, o Bradesco divulgou um resultado de 7 bilhões, 11% acima do ano passado. Então, a ação tinha que subir pelo menos 11% em um ano. Além disso, os analistas esperavam 6 bilhões e 800 milhões, veio 7 bilhões e 40 milhões. Portanto, melhor do que esperado. E o retorno sobre o patrimônio líquido médio subiu 0,5% para 18%. Receita com prestação de serviço subiu 6,7% em um ano e 4,2% frente ao trimestre passado. A carteira de crédito cresceu 18% em um ano, ou seja, um baita resultado bom. O que teve de aumento é que o PDD deles subiram para 5,3 bilhões, 52% em um ano. Isso é ruim, mas não é o fim do mundo. Por quê? Porque a carteira dele está com uma inadimplência de 3,6%. É muito pouco 3,6% para quem empresta tanto dinheiro. A carteira de crédito deles está em 855 bilhões. 3% não é nada. Uma financeira qualquer vai perder aí 7, 8%. O Bradesco é muito bom na concessão de crédito, muito amarrado, com muita garantia. Historicamente, perde pouco dinheiro com crédito. Isso não afeta sobremaneira os resultados. Tanto é que vocês viram 7 bilhões de lucro. Quem não quer ser acionista de um banco que ganha 7 bilhões por trimestre, se a gente analisar 28 bilhões. E o preço-lucro dele está baixo, 8,1. A média histórica é 10,1. Então, ele tem aí um espaço de 20% para crescer. O preço sobre o valor patrimonial, que é uma maneira de medir bancos, está em 1,25%, 125% só, tá? 25% acima do patrimônio líquido, para um retorno de 18% é pouco, e a média histórica é 162% acima. Então, tem aí mais uns 25% para subir. Na minha opinião, a ação que fechou a R$18, e acho que foi 45 centavos, deveria
já estar em R$ 22. Vai chegar em R$ 22 até o banco? Eu não tenho bola de cristal. Até o fim do ano, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho uma chance razoável mais os dividendos. Se você tem Bradesco, mantenha Bradesco. A gente tem preferência por Itaú, mas é preferência, não quer dizer que Bradesco não é bom. Vamos falar de Renner. O resultado de Renner, eu separei aqui o resultado oficial, é um baita resultado e eu vou contar para vocês o que aconteceu com Renner. Renner aumentou as vendas do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre desse ano em 40%. Receita líquida do varejo, 3 bi 170. A margem dela bruta subiu de 55% para 56%. Ou seja, o lucro bruto foi de 1 bi 241 para 1 bi 781. Eu vou na Renner aqui perto de casa, no shopping de Ibirapuera. Está cheia, razoavelmente cheia, mas tem mais para crescer. E ela já voltou ao nível de vendas pré-pandemia. Ok? Despesas operacionais cresceram 26%, as despesas foram somente 33% da receita líquida. Há um ano atrás estava em 37%. Continuando, o EBITDA da companhia, 690 milhões contra 425 do ano passado. 62% de melhora no EBITDA de crescimento e a margem foi de 18,8% para 21,7%. Um baita resultado, não tenho o que falar. Lucro líquido foi de 193 milhões para 360 milhões, aumentou 86%. Quem disse que as varejistas estão mal? Quem disse que a inflação tira todo o poder de compra das pessoas? Tira de quem tem muito pouco dinheiro, mas o comprador da Renner ainda tem dinheiro e tem crediário. O lucro líquido, a margem líquida dela foi de 8,5 para 11,30, um baita resultado. E as ações, Flávio? Como é que estão as ações? As ações caíram em um ano de 37 para 27, continua muito barato. E a Renner tem uma coisa imbatível, que se chama não ter dívida. A Renner tem um caixa líquido, ou seja, mais caixa do que dívida de 1 bilhão e 300 milhões que ela está aplicando em Selic e está ganhando mais de 140 milhões por ano só na parte de investimento. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Amanhã tem o mata-mata esperado de Suzano versus Klabin, mais versus Irani, que é menorzinha, mas alguns investidores têm. E eu vou mostrar para vocês amanhã às 14 da tarde se vale a pena ou não investir agora. Que as empresas são ótimas, elas são. A questão é, vale a pena investir agora em Suzano, Klabin ou Irani? Descubra amanhã às 14 horas no canal da Levante, no meu mata-mata semanal. Ok, pessoal? Bom fim de semana, descansem, curtem e até segunda-feira.